Configurar a altura e profundidade de gavetas no Mob Cloud não é tarefa simples. É preciso estar atento a vários fatores que podem interferir no resultado dos seus gaveteiros. Eu vou mostrar todas as preferências que causam impacto nas medidas do corpo das gavetas para que você consiga chegar no resultado esperado do seu móvel. Entre esses fatores estão a altura e a profundidade do móvel, a quantidade de gavetas, a travessa dianteira do balcão e as preferências avançadas da gaveta. Então agora a gente vai ver aqui no meu módulo essas configurações. Então aqui já estou no meu módulo, já coloquei os materiais, dimensões, agora a gente vai ver algumas modificações que são possíveis de fazer e que também vão alterar uma a outra as nossas gavetas. Então aqui eu tenho o meu módulo, eu já configurei tanto algumas partes como materiais, né? E agora eu tenho as dimensões que eu queria compartilhar para vocês, como que tá aqui. Eu estou de largura 500, altura 700 milímetros, profundidade 550. Então, essas são as nossas configurações. A gente está com 4 gavetas iguais, ok? Se eu modificar uma, as outras também serão modificadas. E eu quero mostrar uma coisa legal aqui, relacionado com a quantidade de gavetas e como que elas se alteram de acordo à altura que o meu módulo está. E eu estou com 4 gavetas. Vou ativar o raio-x para vocês, para verem o tamanho de cada gaveta. O que acontece se eu modificar, por exemplo, para 2 gavetas? Elas vão se adaptar e vão usar esse espaço do meu módulo. A gente tem 700, por exemplo, se eu quiser alterar para 900 milímetros, elas também vão se alterar, sempre lembrando que elas têm algum limite imposto para o sistema, né, aplicar e elas poderem aguentar o peso. Então, por isso elas não vão crescer tanto, mas no possível vão sempre se modificar e adaptar ao tamanho do módulo. Então agora aqui eu vou colocar, por exemplo, 4 gavetas e a gente vai ver que elas se adaptam e ocupam um espaço uma da outra, ok? Perfeito, então aqui eu vou voltar agora a 700 outra vez e vou deixar em 3 gavetas. E a mesma coisa se aplica também à nossa profundidade do módulo, que ela vai se aplicar também à nossa gaveta. Ela vai se adaptar à profundidade na medida do possível, lembrando que o sistema calcula o peso e também o tamanho que vai ser. Então, vou vir agora em avançadas para a gente modificar os nossos corpos da gaveta. Venho aqui embaixo e vou vir em gavetas. Clicar aqui, pronto. Bom, agora eu quero fazer uma pequena configuração na altura do corpo das minhas gavetas. Então, eu venho aqui. Eu dou uma conferida para o tamanho de cada uma. E agora eu vou querer modificar, por exemplo, em 80 milímetros. Então, de automático, agora eu tenho um tamanho fixo que eu consigo aplicar aqui nas gavetas. Consigo aplicar tanto mínimo 70 milímetros como máximo que são 500. Então aqui eu tenho a configuração específica que eu coloquei para 500 milímetros da altura do meu corpo da gaveta. Então, ela é limitada sempre pela altura do meu módulo em si, o módulo inteiro. Agora a gente vai clicar, vai modificar a altura desse módulo para ver e entender melhor a lógica por trás dessa configuração. Então vem aqui, eu vou colocar 3.000 milímetros de altura. Então a gente conseguiu acompanhar e ver que ela chega até um certo tamanho específico que a gente configurou aqui, ok? Então nessa configuração a gente tem 3.000 milímetros, né, do nosso corpo e a gente tem na altura do corpo da gaveta 500 milímetros. Um detalhe importante é que se a gente fizer algumas outras configurações, essa altura não vai ser 500 milímetros exata. Então justamente a gente vai ver agora essa configuração sendo aplicada e como que ela modifica, né, e não mostra o valor exato do corpo das gavetas. Agora eu vou vir aqui. Vou voltar à minha altura padrão de 700 milímetros e voltar também das minhas gavetas na parte de automático. Beleza? Então, agora a gente tem uma configuração padrão. Vou tirar aqui. E a gente vai passar para a próxima opção, que seria com ou sem frentes. Com ou sem frentes é uma configuração que você pode estar colocando e aplicando, adaptando à sua necessidade. Caso você queira colocar alguma frente específica da sua marcenaria, ou personalizada. Aqui eu tirei as frentes, mas eu vou colocar de volta. Então aqui eu tenho a configuração específica do desconto da contrafrente e contrafundo da minha gaveta, que é nada mais que esse espaço aqui que a gente está observando. Agora, se eu quiser modificar ele, eu posso fazer até 15 milímetros. Então vamos aplicar agora os 15 milímetros aqui. Bom, agora ele aplicou e a gente tem esse pequeno espaço. Lembrando sempre que o corpo da minha gaveta ele vai ser contabilizado dessas laterais. Então, nossa configuração seguinte é o espaço tampo até o corpo da gaveta, que é esse espaço que a gente tem aqui. Justo como eu tinha explicado antes, o
tamanho que estiver maior, seja a nossa lateral, ela vai contar dali para cima. Então a gente tem essa lateral como espaço maior no corpo da gaveta e ele vai contar daqui até o nosso tampo do módulo. E agora a gente tem 6 milímetros de espaço. O que acontece se eu vim aqui embaixo e configurar para 40? Aqui embaixo ele fez essa configuração e foi aplicado esse espaço, então já tem uma certa diferença aqui. Agora, se eu quiser zerar também, deixar apenas em 1 milímetro, é possível. E esse resultado se deve a que o sistema pegou o nosso corpo da gaveta e ele aumentou e diminuiu. Então, assim é possível a gente controlar esse desconto, esse espaço entre o nosso teto e o nosso corpo da gaveta. Então, por isso, essa configuração específica aqui de altura do corpo da gaveta automático vai modificar sempre o nosso corpo da gaveta. Agora, se a gente deixar em um tamanho específico, ele vai até o limite tanto do corpo da gaveta, ok? Então, voltando aqui embaixo, a gente vai voltar e deixar outra vez o nosso tamanho de 6 milímetros. Agora, na próxima configuração, a gente vai ter essa parte de trás para estar trabalhando, que seria o espaço entre o corpo da gaveta, o fim dela, e o fundo da caixa. Então, a gente tem um espaço de 15 milímetros. Esses 15 milímetros também são modificáveis. A gente consegue trabalhar com eles até 50 milímetros. Isso se aplica em todas as gavetas. Então, como a gente consegue ver, dá para ver até no fundo, porque ele foi aplicado em cada uma delas. E nessa configuração aqui, ele tem um detalhe. Se vocês virem embaixo, a profundidade do corpo das gavetas, justamente aqui, está em 700 milímetros, ok? Isso significa que essa opção de espaço entre o fim da gaveta e o fundo da caixa se sobrepôs à nossa profundidade do corpo das gavetas. Então, justamente essa lógica se aplica quando você for configurar o corpo das gavetas em algumas configurações específicas. Uma delas é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, se eu quiser diminuir, vamos colocar agora para 457, um exemplo. Agora, o nosso espaço, vou colocar um pouquinho menor, 270. Ok, agora, se a gente ver, o que sobrepôs foi a profundidade do corpo das gavetas, ok? Então, o sistema agora não está priorizando colocar um espaço de 50, mas sim seguir a nossa configuração de profundidade do corpo das gavetas, como a gente consegue ver. Então, sempre em todas essas situações, se a gente chegar perto de algum limite que a gente colocou, por exemplo, um espaço de 50 milímetros, vai sempre sobrepor essa opção que se encaixa na situação. Por exemplo, aqui a gente tem 700 milímetros, mas não vai ser aplicado 700 milímetros. O que vai ser aplicado é o quê? É o nosso espaço. Então, lembrando sempre dessa lógica, tá? E prestando bastante atenção nas configurações que a gente vai aplicar no corpo das nossas gavetas. Então, aqui a gente tem 50 milímetros, eu vou deixar aqui. E o detalhe importante é justamente com o nosso topo aqui. A gente, descendo um pouco, vai ver as travessas. A travessa é essa peça aqui, e essa peça aqui, a gente consegue também modificar ela. E ela, nessa modificação, vai mudar o tamanho do corpo das nossas gavetas. Então, vou vir aqui em travessas, abrir elas, e agora eu vou procurar uma opção específica, que é a orientação da travessa dianteira, tá? Ela está em horizontal, está deitada. O que acontece se eu vou colocar em vertical em pé? Como a nossa configuração ela está em automático, a gaveta acabou de diminuir. Vocês podem até nem ter notado, mas isso aconteceu. Então, quando você modificar esse tipo de travessa, vai acontecer essa modificação aqui. A menos que você tenha colocado em manual, não tamanho específico, a altura do corpo da gaveta. Se isso acontecer, provavelmente vai ter uma colisão. Então, é um detalhe importante para vocês se atentarem. Agora, o que acontece se eu vim, subir na parte das gavetas, cheguei até aqui e modificar esse espaço do corpo da gaveta. Agora está 6 milímetros, vamos aumentar para 30. Ele vai acompanhar. Então, na medida do possível, o sistema vai tentar se adaptar às configurações que você for colocando. Caso entre em conflito uma com a outra, ele vai priorizar uma delas. Perfeito? Então, agora eu vou voltar a 6 milímetros e vou mostrar aqui também que é possível a gente modificar o tamanho dessa travessa. Então, como é que eu faço isso? Eu venho até aqui, largura da travessa dianteira tem 90 milímetros. Eu posso diminuir para 50, e vocês vão ver que a gaveta também vai aumentar, ou posso aumentar de 50 para 200, um exemplo. Vocês vão ver que a gaveta vai diminuir. Então, essa altura automática é importante na hora de você configurar. Agora, configurado essas... Agora, feito essas configurações, eu vou vir aqui e vou voltar a uma configuração padrão que já estava aqui comigo.
Então deixa em 90, vou pegar aqui, vou mudar de vertical em pé para deitada a nossa travessa dianteira. Então a gente volta às nossas configurações iniciais. Beleza, uma vez feito aqui, já finalizemos o módulo e esses são a base para você entender e começar a projetar com exatidão seu corpo do gaveteiro.